maravilhoso. Ele não é só bom, mas ele é maravilhoso. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a confraternização das mulheres. Tem pessoas que acham estranho esse nome e falam, mas não é congresso, não é nada disso, é confraternização mesmo, é festa. Nós vamos estar aqui. Você está incumbido de trazer um convidado, uma convidada, e a festa será linda. Vai ter aqui uma pastora que vai trazer, assim como hoje está trazendo, Deus está trazendo uma para nós, vai trazer amanhã também outra, porque o Senhor ama essa igreja, viu? A Denise não fala nada, mas o Senhor prepara pessoas que traz a palavra de Deus aqui. E amanhã também nós teremos uma pastora abençoada, teremos uma banda linda, uma cantora, olha ela aí, a Camila Araújo. Quando eu postei, o Jonas, que tocava aqui com a gente, falou assim, olha, essa cantora é top demais, eu não acredito, ela vai. Falei, ela vai, mas melhor do que ela, Jesus vai estar aqui também, viu, igreja? Então não perca, é amanhã, às 20 horas, a festa será linda. Não chegue tarde, porque senão provavelmente você vai ficar em pé. E é chato, né, você ir numa festa e ter que ficar em pé, porque você não dá para você ver o que está sendo apresentado. Então toque que eu te dou, não demora para chegar, tá? Se prepara e vem aqui, porque vai ser muito lindo, como todos os anos. A Aline Medina vai ser que vai trazer a palavra para nós. Tem o vídeo, mas eu nem deixei colocar para não estender muito, mas o vídeo já é tremendo, viu, igreja? A gente não cansa de ver. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa festa, que o nome dele está sendo glorificado desde já. Obrigado, Jesus, por cada providência, Espírito Santo. Eu quero convidar aqui a pastora Suzana. Não sei se vocês viram nas redes sociais, que hoje também o Senhor estava preparando uma pregadora para nós. E nós estamos recebendo com muito amor, com muito carinho. Estou conhecendo ela hoje também, mas eu espero que não seja só uma vez, que tenha outras, amém? Obrigada. Fique à vontade. Graça e paz, igreja, amém? Para mim é um privilégio estar aqui, estou nervosa. Na verdade, todas as vezes que a gente sobe com temor, porque eu sei que é o Senhor que precisa brilhar aqui. É a glória de Deus que precisa passar para cá, e eu preciso ser um instrumento. Então eu peço ao Senhor que eu não atrapalhe a palavra, que Ele me deixe, que o Espírito Santo me encha, e que eu possa falar aquilo que vem do coração deles, amém? Eu pensei, eu orei, eu busquei, falei com a Pri, qual que é o tema? Não tem um tema, pode deixar Deus te usar. E o Senhor falou ao meu coração, uma frase que ficou ecoando: ame a sua família. Esse vai ser o seu tema. Então, quando eu pensei no amor de Deus, no amor por mim, pela minha família, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para essas pessoas? É um culto de mãos abençoadoras, né? Um culto que a gente se lembra de abençoar as outras pessoas. E o Senhor está me dizendo sobre amar a minha família, amar a sua família, e você amar as famílias de Deus. Então, eu pensei num texto que eu quero compartilhar com vocês. Fica lá em Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 21, que diz assim. Deu tempo de vocês procurarem? Eu sou acelerada, gente, me perdoem, às vezes tenho que me segurar, porque eu já quero falar tudo de uma vez. Apareceu aí, né? Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Posso pedir para você abaixar a sua cabeça e a gente orar por essa palavra nesse momento? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu sei que ela é poderosa para transformar as nossas vidas, e é nisso que eu te peço nessa manhã,
Que eu seja o vaso que o Senhor me use e transborde a sua glória, a tua presença nesse lugar. E que as famílias sejam impactadas e transformadas e que isso gere uma explosão, Senhor, para que todos aqueles que estiverem ao nosso redor sintam a tua presença e o teu amor no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, como eu já disse para vocês, a gente vai conversar sobre famílias. Só que aqui hoje eu vou falar e eu peço que vocês me entendam. Eu vou falar sobre famílias cristãs. Amém? Todos aqui talvez conheçam famílias que não são cristãs, mas que compartilham dos valores, né, do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Quer dizer que nós estamos influenciando, que as pessoas estão vendo que os nossos valores são bons. Mas, em especial hoje, eu quero falar sobre a família cristã. Aquela que tem buscado honrar a Deus nos seus lares. Se você ainda não recebeu o Senhor como o Senhor da sua vida, se a sua família ainda não está dentro disso que eu estou dizendo, eu te peço que abra o coração nessa manhã, porque assim como o Senhor falou comigo, grandiosamente, eu sei que Ele vai falar com você também. Amém, gente? E aí você pode falar, nossa, mas por que você vai separar as famílias? Vai querer falar de família cristã e família que não é cristã? É muito simples. Porque os valores que a gente vive dentro das nossas casas é loucura para o mundo. Eu não posso dizer para uma família que não é cristã e que não vive os valores cristãos hoje, que eu gosto de fazer a comida na minha casa e servir a minha família. Eu coloco a comida no prato e dou para cada um. Sabe o que vão dizer? Que eu sou louca, que eu tenho que fazer cada um ir lá e pegar. Imagina, eu fico servindo o meu marido. Por quê? Então, gente, quando a gente pensa nos valores que Deus traz para os nossos lares, a gente precisa entender que nós vamos ouvir críticas às vezes, que nós seremos confrontadas, as mulheres principalmente. Nós estamos vivendo um tempo onde os nossos valores estão sendo caçados. Daqui a pouco a gente não vai poder nem dizer quem nós somos, a quem nós servimos. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós dizemos quem somos e a quem servimos, ou nós servimos ao mundo do jeito que ele tem se tornado. Então, eu quero trazer um exemplo, né? Além desse do servir. Quem aqui já ouviu assim? A minha relação com a minha mãe é tóxica, eu vou me afastar dela, não quero mais falar com ela. Alguém já ouviu isso? Já, né? Isso tem crescido cada vez mais ultimamente. Se vocês usam redes sociais, vocês vão ver que muitos influenciadores dão esse conselho. As pessoas abrem caixinhas e aí vão adolescentes, né? Pessoas ali perguntam, olha, relacionamento com meu pai é muito difícil. E o que eu faço? Se torne independente, saia de casa e não tenha mais esse relacionamento. Você não é obrigado a viver isso. Realmente, nós não somos obrigados a sofrer. Porém, lembra dos nossos valores que são contrários ao mundo? Sabe o que a Bíblia diz, principalmente a respeito de pais? Lá em Êxodo 20:12 diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que te acrescentem dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele não diz assim, honra o teu pai e a tua mãe se ele for legal com você. Honra o teu pai e tua mãe se ele te cuidou bem. Não. Diz honra o teu pai e tua mãe, porque não é a respeito de quem é o seu pai e a sua mãe, é a respeito de quem é você. Se você conhece a Cristo, Ele precisa ter transformado a sua vida para que você seja capaz de amar aqueles que te perseguem, para que você seja capaz de amar, perdoar e buscar a reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação, amém? Cristo nasceu, como a pastora disse aqui, só que Ele cresceu e viveu para reconciliar o mundo com o Pai. Quando aquele véu rasgou, quando Jesus entregou a vida na cruz, Ele estava dizendo, está aberto o caminho, através de mim, vocês podem chegar ao Pai, e podem ser como eu. Hoje a gente não tem imitado a Cristo, a gente tem imitado os influenciadores das redes sociais, a gente tem imitado artistas, a gente tem imitado até cantores gospel, mas a gente não tem imitado a Cristo. A gente tem deixado Cristo cada vez mais depois. É muito difícil, gente. É Jesus, não dá. Então vamos ser corajosos
Vamos dizer como Paulo? Tá difícil imitar a Cristo? Imite a mim. Seja você o exemplo para o seu amigo que está do seu lado. Seja você o mais próximo de Cristo que Ele está chegando e que Ele possa se transformar e ser parecido com você. Então, se eu sou jovem, como está o mundão aí dos jovens? Eu tenho uma filha adolescente, uma jovem. Gente, o mundo está maluco. As pessoas estão buscando cada vez mais viver a felicidade. E nunca houve tanta gente infeliz. Nunca houve tanta venda de medicamentos. Nunca houve tantas taxas de suicídio de jovens. Ué, mas eles não estão vivendo a liberdade, eles não estão vivendo a alegria de poder fazer o que quiser. Mas eles estão cada vez mais vazios, porque Cristo precisa reinar dentro do coração. Porque senão é um buraco, um abismo imenso que nunca ele é cheio. Então eu busco amigos, eu busco relacionamentos, eu busco drogas, eu busco sexo, eu busco tudo que não preenche. Porque tudo é efêmero, passa assim, ó. No outro dia, daqui 2 horas, já acabou e o vazio está lá. Mas Cristo nasceu, amém? Ele nasceu e Ele cresceu. E Ele é capaz hoje de transformar toda situação, amém? Se você está aqui hoje pensando, ai, mas a minha família, eu sou cristã, mas o meu marido não é. Não importa, você é. Seja o exemplo de Cristo na sua casa. Quando você vive com seu marido lá na sua casa, você consegue mostrar o amor de Deus para ele? Ou você só reclama? Ai, mas você não faz nada. Você não vai para a igreja. Você não me ajuda. É só reclamação? Ou você tem abençoado? Você tem usado as suas mãos para abençoar a sua casa? Aí, gente, quando eu penso em família, eu penso também em ministério. Porque a minha família é o meu primeiro ministério. Se eu falhar dentro da minha casa, eu falhei em todos os outros lugares. Não importa se eu vou ser uma CEO de uma multinacional e ganhar um salário maravilhoso. Se eu falhar dentro da minha casa, eu estou construindo um castelo na areia. Amém? Que a gente olhe para os nossos lares e dê o nosso melhor dentro da nossa casa. Se você guarda o seu melhor para aqui, para cantar, para tocar, para pregar, para servir os irmãos aqui, é triste, porque Jesus está olhando para você e está falando, hipócrita, olha a sua casa. Quantos filhos de cristãos não servem mais a Deus porque na igreja era uma coisa, mas em casa era outra? Quantos filhos desistiram de ir para a igreja porque fala, nossa, mas na igreja é tudo lindo e na minha casa nada funciona. O meu pai é agressivo, minha mãe só reclama, é o caos. Nós precisamos resgatar a nossa casa, a gente precisa resgatar os nossos valores. Os nossos lares precisam ser luzes que as pessoas olhem e queiram igual. Nossa, mas vocês vivem bem, né? É. Nossa, mas vocês estão sem dinheiro e vivem bem, né? É, porque o Senhor da nossa casa é Jesus, não é o dinheiro. Amém? Vocês devem saber, mas eu gosto sempre de relembrar isso. Sabia que as taxas de divórcio são maiores por causa de dinheiro e não por causa de traição? Muito se fala sobre traições, mas as pessoas se separam por falta de dinheiro. Porque quando o dinheiro começa a acabar, a alegria começa a ir embora. Não dá para comprar uma brusinha lá no shopping, né? Não dá para ir num restaurante, não dá para isso, não dá para aquilo. Aí a gente tem que conviver onde? Dentro de casa. Olha que coisa. E aí, se a gente não está bem, a gente destrói aquilo mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. Então, eu quero que vocês pensem que o Senhor, quando a gente fala, o Senhor, Deus, Ele ama as famílias, Ele pensa em famílias. Por quê? Porque Deus começou o mundo criando uma família. Ele criou Adão e deu responsabilidades para Adão. Só que Ele olhou para Adão e viu que Adão estava sozinho e que não era bom.
E aí o que ele fez? Ele criou uma ajudadora, uma auxiliadora, né? E eu acho lindo porque essa palavra que Deus usou, ajudadora, auxiliadora, Ele usa para se referir a si mesmo, como ajudador, auxiliador do seu povo. Então é tão lindo porque quando o mundo diz que a Bíblia é machista, que a nossa religião é ruim, a gente vê um Deus que que usa a mesma palavra para falar sobre nós mulheres desde o princípio. A nossa importância, um dos nossos papéis tão lindos, que é ajudar, estar ali, protegendo, pensando, cuidando. O cuidado está em nós. A mulher, ela tem isso, é muito fácil para nós cuidar. Olhar para o lado e ver alguma coisa, eu te ajudo, eu faço por você. É natural, porque é algo que Deus nos deu. Amém? Só que a família, essa primeira família que Deus criou, já deu problema, né? Deu ruim. O que aconteceu? Adão não cuidou da sua mulher, porque ela conseguiu ter um diálogo bem grande ali naquele jardim com a serpente. Onde é que estava Adão, gente? Enfim. Eva não obedeceu a Deus, né? Os dois comeram o fruto. E ainda, Adão, ao invés de dizer a Deus, né, quando Deus veio questioná-lo, Adão, o que você fez? E aí naquela conversa, Adão ainda quer pôr a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Cara de pau, né, gente? Eu fico sempre imaginando assim, pastor, o que será que aconteceria na história se Adão tivesse se arrependido? Se ele tivesse falado ali, Pai, me perdoa, tem misericórdia de nós. Mas ele não se arrependeu, ele tentou se justificar, pondo a culpa em Deus ainda. E aí o resto da história todo mundo já sabe. Não é a família Doriana, é. Deus, ele é justo, gente, fiel, e ele mostra na palavra que quando as coisas dão ruim, ele é capaz de transformar. Amém? Deus não esconde as nossas falhas, as nossas faltas. A gente tem muita gente na palavra aí que fez coisas horrendas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e assassinato. Vocês conhecem essa história, né? Mas aí, com o amor tão grande que Deus tem, Ele criou um plano de reconciliação para as famílias. E qual foi esse plano? Jesus. Jesus é a reconciliação para todos nós, amém? Tem uma frase que faz muito sentido para mim, que ela diz assim: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Vocês conhecem essa frase? É uma frase bem conhecida, ela é da Madre Teresa de Calcutá. Não se escandalizem, tá, gente? Ela foi uma mulher muito boazinha, ela serviu a Deus. É uma frase muito boa, sabe por quê? Às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas perde a nossa casa com isso. Os nossos filhos ficam feridos. Hoje existem grupos de cuidados para filhos de pastores. Gente, os filhos dos pastores deveriam ser os filhos mais abençoados e cuidados. Por quê? Porque supostamente entenderam a quem servem. Mas existe uma leva de filhos de pastores feridos, porque os pais deixaram as suas casas para cuidar da igreja. É uma bênção cuidar da igreja e é necessário. Não estou dizendo para vocês irem embora e não fazerem nada, hein, gente? Por favor. Mas seja um cristão dentro da sua casa primeiro. Espalhe o amor de Deus dentro da sua casa primeiro. Aquilo que foi perdido no jardim foi resgatado em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que a gente perdeu quando Adão e Eva pecaram, Jesus resgatou e trouxe de volta para nós. Então os nossos lares precisam ser como mini jardins. Os nossos filhos precisam querer voltar para casa. Os nossos maridos, as nossas esposas precisam querer, no final do dia de trabalho, querer voltar para casa. A nossa casa precisa ser aquele lugar que eles mais amam. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, eles precisam ser, os seus pais, eles precisam ser as pessoas preferidas de vocês nessa terra. Porque assim vocês vão amar e cuidar e mostrar a quem vocês servem. Amém? Quando homens e mulheres
são gerados dentro de lar cristão, que tem valores, que foram gerados ali no coração, que foram inculcados, gente, sabe? A Bíblia diz lá em Deuteronômios para a gente inculcar a palavra nos nossos filhos. O que é inculcar? Todo dia você ensina para eles. Não espera os professores da salinha, do Kids. É uma bênção ter o Kids, é um complemento. Mas ensina o seu filho em casa. Leva o seu filho a Cristo em casa. Apresenta Jesus para ele. Diz para ele o quanto ele é amado. Porque é isso que vai fazer diferença. Quando eles chegarem aqui, eles vão influenciar as crianças todas que estiverem aqui. Quando eles forem para a escola, eles vão falar de Cristo na escola. Conversava com a Pri hoje, ela me contava da Valentina, que ela falava que ela fez um culto na escola. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu sou professora, eu dava aula, não dou mais. Eu brinco que a minha paciência com crianças acabou lá em casa, gente. Eu tenho 3. Eu usei a minha pedagogia toda ali. Mas quando eu dava aula, eu tive uma aluna que ela era cristã. O nome dela era Miriam. Faz uns 20 anos assim, gente, foi ontem. Mas eu me lembro muito bem de Miriam. Porque eu ainda não conhecia Jesus. E Miriam me confrontava com 4 anos de idade. Sim, ó. Quando eu falava alguma coisa que ia contra a palavra, a Miriam me falava assim: a minha mãe não fala isso. Quando eu quis pintar uma abóbora na bochecha dela, por causa do Halloween, ela falou: eu não quero. Ela falou assim: eu não quero adorar o diabo, eu sirvo a Deus, tia. E ela não deixou. Todas as crianças da sala fizeram a abóbora no rosto, menos a Miriam. Eu não sei como a Miriam está hoje, mas eu acredito que ela deve estar seguindo no caminho do Senhor. Porque o que ela tinha dentro dela era tão forte que não deixava se abalar com ninguém, nem com a tia que ela gostava. Ela gostava de mim, mas ela era capaz de dizer: eu sirvo a Deus, isso que você está me oferecendo eu não quero. Com 4 anos. Amém? É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter no nosso coração a certeza que nós estamos fazendo a nossa parte para que o mundo conheça quem é Cristo. Amém? Não um menininho que fica no colo, desprotegido, precisando de uma mãe. Não. Nós temos um Cristo vitorioso que vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos um Cristo que foi capaz de ir até a morte de cruz, suar sangue. Sabe o que é suar sangue? Ele suou sangue porque Ele te ama. Porque Ele é capaz de mudar o seu marido. Porque Ele é capaz de transformar a vida do seu filho. Porque Ele é capaz sim de te dar uma família. Hoje tem tantas pessoas que sofrem porque estão em busca de um companheiro, de uma companheira e não encontram. Nós temos vivido dias difíceis. As pessoas não sabem mais o que é bom e o que é ruim, mas a palavra já nos disse que isso um dia ia acontecer. Que seria mudado o que era bom, o que era ruim. Nós precisamos ser aqueles que continuam dizendo: isso é bom, isso é ruim. Sem medo. Amém? E nós precisamos criar uma geração forte, que tenha coragem de dizer: tia, isso eu não quero, porque eu sirvo a Deus. Amém? Eu tenho os meus filhos e o meu coração se preocupa todos os dias com quem eles serão diante de Deus. O que eu vou dizer para Deus quando eu chegar lá? Senhor, a minha família está aqui, ó. Eles te servem. Eu te apresentei para eles. Eu não perdi nenhum. Eu fico com o meu coração entristecido, gente, porque o mundo tem cada vez mais ganhado força. E isso também não é novidade, mas a gente se entristece. Porque embora o amor de muitos vai se esfriar, eu não quero esfriar, vocês querem? Não, a gente quer permanecer ardendo pelo Senhor. Mas o coração de muitos tem se esfriado. Sabe quando esfria? Como? Aos poucos vai entrando conceitos e valores que vão mudando aquilo que Cristo diz, que a Bíblia diz. Aquilo que deve ser a nossa regra de fé. Aquilo que deve ser pelo que a gente luta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente ensina.
Então, eu vou falar aqui sobre uma dessas coisas, já que é um culto de mãos abençoadoras, né? Voltado para as mulheres também, né? Me disseram. Então, vou dizer, gente, ó. Eu orei, eu falei com Deus, eu quis tirar essa parte da palavra, mas eu acordei até de madrugada, gente. E o Senhor falava, é para falar isso. Quem me conhece sabe que eu não sou de polêmica. Então, se você ficar ofendido, me perdoa. Mas foi o Senhor que me mandou dizer. Faz uns 60 anos, mais ou menos, que começou um movimento que vocês conhecem muito bem, porque ele tem sido amplamente divulgado, que é o movimento feminista, né? Ele já vem de muito tempo atrás, mas contemporaneamente, faz uns 60 anos. Esse movimento, gente, ele nasceu dizendo que ele vai libertar as mulheres, que nós éramos oprimidas e ele queria nos libertar. Ok. Só que as pautas desse movimento, elas são contrárias ao que Deus diz sobre nós, mulheres. Elas vão contra valores e conceitos que Deus tem para nós. Só que isso vem sendo bombardeado sobre as nossas cabeças já faz uns 60 anos. Com o tempo, isso entrou em todas as pessoas, inclusive em homens, inclusive em lares cristãos. Hoje nós vemos mulheres dizendo que elas são cristãs feministas. Não sei se você também pensa assim. Mas a pauta feminista defende o aborto. Nós somos contra o aborto. A pauta feminista, ela defende que a mulher, ela não seja submissa ao seu marido. Nós, mulheres de Deus, somos submissas aos nossos maridos, porque nós compreendemos que a submissão é estarmos juntos numa mesma missão que Deus nos deu. Amém? Não é faça isso e faça aquilo e a gente, sim Senhor, sim Senhor. Não é isso. É estarmos juntos na missão que Cristo nos deu. A pauta feminista começou, se você está chateada comigo com o que eu estou dizendo, então eu te convido a ir buscar informação. Mas não o que as influenciadoras dizem, tá bom? Aquilo que a história diz. Então procure livros que você vai ler. Qual que é a pauta feminista? Sabe qual era o plano? Que as mulheres odiassem ficar em casa. As mulheres precisavam odiar ter filhos, serem mães, porque era isso que obrigava as mulheres a ficar em casa. Então, logo, se elas não gostassem disso, elas iam sair para trabalhar, elas iam ter a sua liberdade, a sua independência, e inclusive elas não iam mais nem casar. Elas iam ter a vida como os homens têm. Então, ao invés de elas quererem se igualar com o melhor dos homens, elas queriam se igualar com o pior dos homens. Elas queriam estar dentro de festas, dentro de coisas que são terríveis aos olhos de Deus. Isso entrou. Isso já é realidade na vida de muita gente. Se a gente parar para perguntar para as jovens, você quer casar? Muitas delas falam não. Você quer ter filhos? Não. Deus me livre. Já ouvi isso dentro da igreja. É triste, porque o Senhor diz que os filhos são herança dele. Amém? Nós precisamos entender qual que é o nosso papel no mundo e diante de Deus. E diante de Deus, nós precisamos ser servas valorosas que edificam as suas casas. Amém? Se você não quer se casar, ok. Se você não quer ter filho, ok. Mas sonda o porquê disso. Sonda o que está no seu coração. Qual é o sentimento que realmente está aí? Sabe por quê? Porque hoje eu tenho muitas amigas que têm a minha idade, que eu vou contar para vocês. Elas têm 41, 42, 45. E hoje elas se deram conta que elas não têm para quem deixar o dinheiro que elas guardaram durante os anos. Elas são bem-sucedidas e elas não têm para quem deixar. Então elas já estão pensando para quem que vai ficar o legado e a herança que elas têm construído, porque elas não têm ninguém. Algumas arrependidas porque chegaram nesse momento da vida sem ninguém. Algumas arrependidas porque não tiveram filhos. Outras continuam achando que tá bom. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é: sonda o que está no seu coração. O que está no seu coração é Deus? É Cristo? Ou é o mundo? O que tem dado ideias para sua cabeça é o Espírito Santo?
Ou é o espírito do mundo que vem para te trazer morte? Porque o mundo só traz morte. O que eu quero te trazer para essa manhã é que você creia que através do seu cuidado lá na sua casa, quando você limpa o chão, quando você arruma a sua casa, quando você faz um almoço, quando você cuida da sua família, você está servindo a Cristo. Ele está lá com você. Quando você sai para o seu trabalho e vai trabalhar fora, você continua servindo a Cristo. Ele está lá e precisa ser visto em você. Tem muitas pessoas que no trabalho o amigo não sabe que é cristão. Aí quando fala assim, por algum descuido, vou na igreja. Você vai na igreja? Eu vou. Que igreja? Nunca souberam que iam para a igreja, né? Então a gente precisa mostrar quem somos. As pessoas precisam saber para quem nós vivemos, para quem nós estamos, por quem a gente está passando nessa terra. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes é cansativo, né, gente? Mas Deus nos deu, mulheres, um dom maravilhoso de fazermos várias coisas ao mesmo tempo, não é? Vocês já tentaram pedir para o seu marido falar no telefone, mexer o arroz e olhar a criança na sala? Não dá certo. Ele queima o arroz, ele esquece da criança. É uma dureza, gente. Não é maldade não, é porque isso Deus deu para nós. A gente faz tudo isso facinho. Esses dias eu estava conversando com a minha cunhada pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu parei e falei, nossa, eu atendi um cliente, eu fiz um almoço, falei com você, agora eu preciso desligar. Eu preciso parar de falar porque tem outras coisas que não vai dar. Nós temos essa habilidade linda. Sabe como que você vai amar a sua família e mostrar para eles que você ama? Servindo dentro de casa, cuidando deles com amor. Seja carinhosa. Tem filhos que não ouvem eu te amo dos pais. Tem filho que não tem um abraço. Às vezes chega na escola, a professora vai abraçar, a criança não sabe nem abraçar, porque ela não é abraçada. Seja você o exemplo do amor de Deus dentro da sua casa. Que o seu filho olhe para o seu relacionamento com o seu marido e fale assim, eu quero casar, eu quero ter uma esposa igual meu pai. Eu quero casar, eu quero ter um marido igual a minha mãe. Às vezes a gente fica preocupado, como os nossos filhos vão arrumar um namorado, um noivo, como que vai ser esse marido? Será que ele vai escolher direito? Será que ela vai escolher direito? Sabe como que eles vão escolher direito? Da maneira que vocês tratam as suas esposas, da maneira que vocês tratam os seus maridos. Porque quando ela for se relacionar com alguém e aquela pessoa oferecer algo menos do que ela está acostumada a ver em casa, ela vai falar, epa, esse aqui não serve para mim não. Tchau, querido. Né? Quando o menino for buscar uma menina e ela não for aquilo que ele vê no relacionamento com o pai, ele vai perceber e vai falar, eu não quero isso para mim. Às vezes os nossos filhos não, em nome de Jesus, mas às vezes muitos filhos se relacionam com pessoas que são violentas. E aí você pensa, como que ela se envolveu com ele? Mas como que é em casa? Será que ela está acostumada a ver isso, então ela acabou achando normal ser tratada com rispidez, ser tratada de uma maneira dura, né? Se ela for tratada em casa de uma maneira muito doce e amável, nunca ela vai se relacionar com alguém que não é assim. Às vezes, não vamos dizer nunca, porque tem gente muito dissimulada, né, gente? Mas aí, em nome de Jesus, a gente ora e cobra os nossos filhos de oração para que isso não aconteça, amém? Então, se nessa manhã você chegou aqui e ouviu tudo isso e ficou chateado, pensando, puxa, minha família não é assim, o meu filho está perdido, ele não quer nem saber quando eu falo de Jesus, não desista dele, continue orando. Se você está aqui, meu marido não serve a Deus, já faz 20 anos que nós somos casados e isso não aconteceu, não desista, não desista, continue orando. Eu quero um relacionamento e não consigo, continue orando. Porque o Senhor é fiel e Ele pode sim trazer transformação para a sua família. Eu vi acontecer um filho que vinha para a igreja sozinho, porque os pais, imagina, de forma alguma eles viriam para a igreja e ainda eram pais separados. Mas ele se manteve fiel. A irmã veio, depois de um tempo a mãe veio, depois de um tempo o pai veio. E ainda assim, o padrasto veio. E a família foi restaurada em Cristo. Todos eles, gente, foram alcançados. E através deles, os tios também foram. Se um crê, o Senhor abre a porta naquela casa, amém? Se
se você crê, o Senhor entra e aquela luz é tão grande, tão resplandecente que ela invade todos os cômodos da casa. Se você crê, você e a sua casa podem ser salvos em nome de Jesus, amém? Eu conheci uma esposa que ia sozinha para a igreja e ela já estava cansada porque ela falava: meu marido zomba de mim ainda. Ah, tá indo para a igreja? E aí quando ela voltava, e às vezes ele deixava ela tão nervosa, ela respondia brava para ele. Ele falava: é isso que você foi aprender na igreja? Sabe, aquele relacionamento difícil. Mas ela não desistiu. E o marido foi para a igreja. E eles servem a Deus juntos. E glória a Deus por isso. Um dia uma jovem desejou ter uma família, mesmo sem olhar para os lados e não ver nenhum casamento que estava dando certo. Sabe aquele negócio? Casamento? Nossa, meu tio é uma tristeza, meu pai não é legal. Era tudo terrível. Mas ela sonhava em ter um casamento. Ela sonhava em ter um marido que amasse. Ela sonhava em ter uma vida que fosse digna diante de Deus. E ela sonhava em ter filhos. E ela sonhava em ter uma família bendita no Senhor. E ela conseguiu, né? Então, eu sou prova viva de que isso acontece. Eu estou falando aqui para vocês por experiência. Porque o casamento dos meus pais não era bom. O casamento das pessoas que estavam ao meu redor eram péssimos, para falar a verdade. Mas eu acreditei que um dia eu poderia ter. E eu tenho para a glória de Deus, amém? E nem cristã eu era. Então o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor sabe no momento e o tempo de todas as coisas acontecerem. Vou contar uma última coisa para vocês. Eu, ainda menina, falava assim: eu queria ter uma filha que nascesse na primavera. Ia ser uma minha florzinha. Sabe aquela coisa de menina, aqueles sonhos de menina assim? E eu sempre falava isso, sempre. Só que depois eu cresci, casei, tive a minha primeira filha, tive dificuldade de engravidar, mas isso é uma outra história, foi um tempo complicado. E então eu engravidei e eu tive uma filha em setembro, no dia 22. E eu não me lembrava dessa promessa não, desse pedido, ainda que sem querer. Sabe aqueles pedidos que a gente faz quando está lavando a louça, no ônibus, essas coisas assim. Mas aí um dia eu estava lavando a louça e o Senhor me lembrou: lembra que você me pedia uma filha para nascer na primavera? Você tem agora. E eu aprendi a dar graças a Deus por tudo que Ele faz por nós. Ele traz de volta sonhos que a gente nem se lembra mais. Se você sonha com coisas para sua família que você acha muito difícil, não desiste. O que é isso para Deus? Você já pensou sobre isso? O que é o seu sonho para Deus? O que Ele pode fazer? Ele olhou para a terra e escolheu uma menina que ainda era noiva, nem casada era, para carregar Jesus. E Ele falou com o noivo, falou: olha, o filho é meu, fique com ela, cuida dela. E aí dá o nome dele de Jesus. E José veio. Jesus nasceu em uma família. Jesus veio para unir as pessoas, unir as famílias. E Ele está aqui hoje, você crê? Você está com a sua família aqui perto? Tem pessoas da sua família aqui com vocês? Posso pedir para vocês se reunirem? Procura aí sua família. Se você não tiver família, procura seu líder, seu pastor. Nós estamos em família, família de Cristo. Se reúne aí, gente. Mãos abençoadas. Ah, glória a Deus, pastora. Olha, pastor, eu orei tanto e Deus me acordava de madrugada e falava: você vai falar isso. E eu mudei, eu escrevi essa palavra umas 3 vezes, rasguei. Enfim, eu creio em nome de Jesus que vocês vão falar depois para os seus pastores: olha, a minha casa mudou, eu mudei, amém? Porque veio para mim. Primeiro eu andava muito resmungona. É verdade, minha família está de prova. Muito resmungona. E o Senhor falou comigo: você quer servir a igreja? Primeiro me serve. Primeiro me serve na sua casa, né? Você quer ser grande aos olhos do Senhor? Sirva.
servir. E hoje em especial a sua família. Eu vou pedir para que vocês orem uns pelos outros, coloquem as suas mãos abençoam, amém? As nossas mãos abençoam através de Jesus, porque Ele nasceu, viveu, está aqui hoje para abençoar a sua casa, a sua família, para trazer cura, restauração, para trazer reconciliação, para trazer transformação e milagre. A pastora falou de milagre aqui, glória a Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres, amém? Milagre só acontece quando existe alguma dificuldade, não é isso? Ai, mas está tão difícil, Deus não vai fazer. Vai, você crê? Se você crê, Ele faz. Você tem que crer, se você não crê, não tem como. Como a gente vai ver a Deus se a gente não crê? Mas se a gente crê, Ele é capaz de transformar toda situação, toda, nenhuma é capaz de ser maior para Ele. Vamos orar, profetiza bênção sobre os seus filhos, profetiza bênção sobre a sua casa, profetiza, fala com a sua boca o que vocês estão precisando. O Senhor está aqui para te ouvir, amém? Deus Santo, Pai poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de estar na sua casa. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor, através de Jesus, do Espírito Santo, venha sobre cada lar nessa manhã. Senhor, entre com a tua luz que resplandece, mostra aquilo que precisa ser mudado. Traz a clareza, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Ó Senhor, muda nós, começa por mim, Senhor, e aos meus filhos, o meu marido e a todos os lares, Pai. Que os nossos lares sejam como faróis, que as pessoas queiram se aproximar para te conhecer, Jesus. Que haja salvação na nossa casa, que haja salvação dos nossos vizinhos, que haja salvação nessa igreja, Senhor. Que essas portas recebam pessoas sedentas, Senhor, pela Tua presença. Abençoa, Senhor, os líderes dessa casa, para que eles sejam pessoas fiéis e tementes a Ti a cada dia. Que o amor e o cuidado dessas ovelhas sejam transbordantes, Senhor, e que aqui seja reconhecida como casa de oração, o lugar onde o Senhor está. Que as pessoas queiram vir para cá, Senhor, para Te conhecer. Abençoa, Senhor, a cada lar representado aqui. Que haja vida, Senhor. Se houver vícios, se houver, Senhor, doenças, que seja quebrado pelo nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Ele abriu mão de sua